Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre os finalistas da Liga dos Campeões. Estou gravando isso aqui na quarta noite, então nós já conhecemos as duas equipes que vão fazer a grande final, Real Madrid e Borussia Dortmund, vão se enfrentar em Wembley no final de maio. Promete ser uma grande final, duas torcidas vão encher estádio, especialmente a do Dortmund vai com certeza comparecer em peso. Dá para esperar um grande jogo, apesar de ter o claro favoritismo do Real. E eu tô aqui para falar um pouco, tanto do que foi essas semifinais, tanto um pouco sobre como essas equipes chegam para essa grande final, já iniciando já os preparativos dos vídeos sobre a final da Champions, que logo logo está chegando. Então eu já peço para você deixar o seu like e me seguir para mais conteúdos. Vamos começar com a grande surpresa, o time se classificou primeiro, que é o Borussia Dortmund, e é, querendo ou não, a grande história. É o time que chega como zebra. Tem o comentarista Rafael Oliveira, ex-ESPN e tudo mais, ele fez um vídeo no canal dele e ele falou algo interessante, né? Qual foi a última vez que a gente teve um finalista tão surpreendente de Champions contra esse Dortmund? Um time que não estava, sabe, não era cotado. Porque nos últimos anos, na última década para cá, a gente se acostumou a ter Real Madrid, Bayern, Barcelona, City, Liverpool. Não varia muito além disso. De vez em quando, algum time de fora. Mas geralmente era esse grupinho sempre chegando às fases finais e sendo os favoritos. Junto com o PSG também, em alguns anos. E poucas surpresas. O Atlético de Madrid é um time que chegou em finais, mas não tinha que ser uma surpresa. Se estabeleceu como um time de topo na Europa, não surpreende chegar a avançar e chegar numa final. Talvez a Inter no ano passado, mas a Inter eu acho que era um time forte. Apesar das irregularidades, já vinha sendo competitiva na temporada anterior sob o Conte, mostrando um ótimo nível coletivo, com o Inzaghi também manteve. Então eu acho menos surpreendente. Depois já o Borussia Dortmund teve uma grande decepção na última temporada, perdeu o título alemão de maneira melancólica para o Bayern de Munique na última rodada, perde a sua grande estrela, que é o Bellingham, não tem assim grandes reforços e conta com a volta do Sancho no meio da temporada, acaba sendo que fosse importante, é claro. E assim, é um time que não teve um grande desempenho durante toda a temporada. Pelo contrário, né, o Campeonato Alemão não foi bem. Provavelmente vai terminar em quinto lugar, e se não fosse essa vaga a mais que surgiu do novo formato, é possível que não fosse para a Champions, ou que teria que depender de ganhar a final para ir para a Champions na temporada seguinte. O Terzic, que é o técnico, também sofreu críticas durante a temporada pelo mau desempenho na Liga, na Copa da Alemanha, mau desempenho nacional. Vai ter mudanças, vem tendo mudanças no departamento de futebol, na direção. É um clube que está num momento muito mais de transição, depois de ter quase batido na trave no título alemão, Bellingham, Haaland, a saída dos dois, as vendas. É um clube que parece estar num projeto de futebol muito mais um momento de transição e que consegue chegar à Champions, superando o grupo da morte, onde alguns apontavam o Borussia não só como não ser o favorito para classificação, como até como quarta força. Colocar até o Milan à frente, além de Newcastle e PSG, e a equipe passa e passa em primeiro ainda, passa bem, passa com autoridade, merecidamente, deu um pouco de sorte no caminho da mata-mata, óbvio. Sorteios, essas coisas também é necessário ter. Pegou um confronto acessível contra o PSV, onde se classificou em casa, e pegou o Atlético de Madrid, que tinha eliminado a Inter, que talvez era um dos times mais fortes do momento, futebol europeu, e classificou com méritos no jogo de volta, jogando melhor. Na ida, sobreviveu, e o Borussia Dortmund tem isso, é um time que se aprendeu a sobreviver na Champions. É uma equipe que no Campeonato Alemão cheia de falhas, etc., mas na Champions aprendeu a sobreviver. Foi assim que passou o Atlético de Madrid e foi assim que sobreviveu ao PSG, a grande pressão do PSG. 6 bolas na trave, contando os dois jogos, mesmo que o PSG não fazendo um grande mata-mata, ainda assim conseguiu criar bastante, pressionar, fazer Kobe trabalhar na trave, precisou também de sorte. É um time que soube aproveitar as poucas chances. No jogo de ida, poderia ter conseguido um resultado melhor, jogou bem, ganhando o PSG na ida, jogando melhor, merecendo o resultado. 1 a 0 acabou ficando até pouco, poderia ter conseguido mais, placar maior, e na volta soube sofrer, soube segurar a vantagem, e na chance que teve ali com o Hummels, e fez 1 a 0. O Hummels que é um dos grandes personagens, querendo ou não, porque ele e o Marco Reus são os remanescentes daquele vice, lá atrás em 2013 para o Bayern, e que agora estão no time e no elenco, e vão ter mais uma chance de conquistar a Champions, o meu titular. E, cara, um pilar desse time, foi o melhor em campo nos dois jogos na semifinal, jogou uma barbaridade, tudo isso aos 35 anos. Um cara que saiu do Dortmund, foi pro Bayern, bateu no Dortmund várias vezes, estando no Bayern, voltou pro Dortmund e agora tá liderando o time. O Reus, que provavelmente vai final da Champions no seu último jogo, então é uma linda história, um cara que viu todo mundo sair e ele ficou mesmo tendo proposta, mesmo tendo um nível até para jogar em times maiores, e ficou, e agora no seu último jogo ele pode ganhar finalmente a Liga dos Campeões. Então é uma grande história, um Borussia Dortmund que mostrou muita capacidade de sobreviver, de se defender e que tem alguns jogadores capazes sim, de machucar grandes equipes. Você tem o Sancho jogando muito bem, o Füllkrug, um cara muito interessante,
nesse jogo mais direto, essa presença física. O Hummels em alto nível, jogando um futebol espetacular. O parceiro dele, o Schlotterbeck, também um bom zagueiro. E o Kobe aparecendo bem, né, no mata-mata da Champions. Então, apesar de não ser favorito, tem, com todas as condições, tem arma suficiente para poder incomodar e, quem sabe, bater de frente com o Real Madrid. E o Real Madrid, cara, o modo pacto na Champions ativado mais do que nunca, a verdade é essa. Passa em primeiro tranquilamente, nas oitavas contra o Red Bull Leipzig. Em tese era para ser um confronto tranquilo, que se esperava. Foi um sofrimento danado. O Leipzig, se bobear, jogou melhor que os dois jogos. Merecia um resultado melhor na ida, onde perde em casa, e na volta pressiona. É um Leipzig mandando no jogo. O Madrid acha um gol, depois o Leipzig empata e uma tremenda pressão. O Madrid sobrevive àquela pressão. Poderia ter sido eliminado em casa já nas oitavas. Vai para as quartas finais contra o Manchester City, dois grandes jogos. Na ida, um 3-3 espetacular. Na volta, o Madrid faz o gol, depois sobrevive a pressão. Muito fechadinho, o Manchester City encurrala o Real Madrid. A equipe consegue sobreviver, consegue empurrar o jogo para os pênaltis. Aí apareceu a estrela do Lunin para decidir, pegando duas cobranças. E a equipe chega à semifinal contra o Bayern. Um Bayern cheio de problemas, aí mais que tem jogadores de qualidade. Na ida, um 2-2, resultado bom para o Real Madrid. Conseguiu um empate ali na reta final com o Vinícius Júnior, jogando uma barbaridade. Aliás, o Vinícius é o grande destaque desse time na Champions. Muito se fala do Bellingham, principalmente na primeira parte da temporada dele muito forte, mas na Champions, quem está sendo um cara do Real Madrid chama-se Vinícius Júnior, especialmente no mata-mata. Faz jogos espetaculares contra o City, atuação sensacional contra o Bayern, sendo decisivo, sendo cara do time mesmo, jogando no nível melhor do mundo. E a equipe no jogo de volta sai perdendo, né? E pressiona, o Neuer pegando a barbaridade, é uma partida espetacular do Neuer. 38 anos jogando um futebol esplendoroso. E no finalzinho, um herói improvável, Joselu aparece. O Joselu que acompanhou a final de 2022 contra o Liverpool na torcida, como torcedor. E agora levou o Real Madrid à final da Champions, anos depois, com 2 gols, polêmica de arbitragem no último lance. Uma crueldade, né, que o primeiro gol saiu justamente numa falha do Neuer, que jogou uma barbaridade, com o melhor em campo e manteve o Bayern vivo. Um daqueles roteiros dignos de Real Madrid Champions, mostrando mais uma vez porque que ele é o dono da competição, porque ele é um grande time. E, pô, o Borussia Dortmund já teve que cortar um dobrado para chegar na final e agora vai ter que encarar simplesmente o rei dela nessa final. O Real Madrid é o grande favorito, por tudo que vem fazendo na temporada, mesmo perdendo jogadores importantes, não tendo grandes reforços. O Ancelotti foi encontrando maneiras desse time render, independente de lesões e tudo mais, improvisações, e foi tudo dando certo, né? É uma temporada que mostra muita capacidade tática do Ancelotti, além da liderança dele sobre o grupo, mas a capacidade dele encontrar soluções com um elenco mais curto, sensacional, e de fazer esses jogadores crescerem e renderem seu melhor. Isso vale para Vinícius, para Bellingham, Rodrigo, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Rudiger, muito bem na zaga, o próprio Nacho, um grande destaque, Carvajal, o Lunin se firmando como um bom goleiro, inclusive é possível que seja titular na certa final, né? O Courtois voltou, mas tem que ver como está o nível dele. É incrível, o Madrid é o favorito, já é campeão espanhol e é o grande favorito a conquistar a Champions, um trabalho sensacional do Ancelotti, mostrando por que ele é um dos grandes técnicos desse século. Tá ali na conversa com Guardiola, Klopp, etc. Quem mais você quiser colocar? Mourinho também. O Ancelotti é um técnico sensacional e, independente do tempo, ele consegue se reinventar e mostrar a qualidade dele, não só de liderança, mas também tática. Eu espero uma grande final entre ambos. É o Madrid muito favorito. Acho que vai ser uma surpresa para todo mundo se o Dortmund não ganhar, mas aquilo, 90 minutos tudo pode acontecer. Ano passado tinha um pouco desse roteiro, né? O Manchester City era muito favorito contra a Inter. E a Inter, ali num jogo, conseguiu na estratégia, conseguiu defensivamente fazer um jogo muito ajustado, executou bem sua estratégia também com bola e por pouco não conseguiu ganhar. Então o futebol tem dessas. Vamos ver como vai ser essa grande final no Wembley, um palco digno para essa final entre duas equipes, com ambos tendo grandes histórias envolvidas. De um lado você pode ter o Borussia Dortmund, no último jogo do Marco Reus, conquistando finalmente a Champions, junto ao lado do Hummels, sobreviventes, e a história da zebra, do time que ninguém apostava. Do outro lado, o Real Madrid se confirmando mais uma vez, Vinícius Júnior e Rodrigo conquistando sua segunda Champions em tão pouca idade e se firmando cada vez mais como jogadores de topo mundial. Mas agora eu quero saber de vocês o que você achou dessas semifinais e também suas expectativas já para essa final de Champions. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não esqueça de divulgar esse vídeo. Muito obrigado por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.